Olá meninas, mais uma vez nos encontrando para falar desse tema que tem mexido bastante, eu creio, com cada uma de nós. Um tema que muitas vezes nos faz ir contra toda uma sociedade, mas um tema que se faz necessário no nosso meio. Eu queria iniciar hoje contando para vocês um pouquinho da nossa experiência. Hoje à tarde nós acabamos de sair de um enterro da mãe do Marcelo. Ela era sogra da Alessandra, e eu quero contar para vocês assim o quanto que foi gratificante nós estarmos ali naquele momento tão difícil, num momento tão doloroso, e ao mesmo tempo ouvindo tantos testemunhos. Algo que realmente deixa o nosso coração feliz. Uma mulher que serviu ao Senhor, uma mulher temente a Deus e uma mulher que deixou um legado para os filhos, para os netos, para a nora, para os genros. Todos os testemunhos ali que eu ouvi falavam de uma mulher que aconselhava, uma mulher que acolhia as pessoas na casa dela, uma mulher que era temente ao Senhor e que se dedicava às coisas de Deus. Uma mulher que era companheira do esposo, tinham as diferenças deles, mas era uma companheira do esposo. Então, eu creio que é isso que o Senhor quer resgatar em cada uma de nós. Ou que nós, como a gente já conversou na semana passada, né? De repente já passou tanto tempo, os nossos filhos já cresceram, e agora como nós fazemos? A dona Luzia, que foi enterrada hoje, era uma mulher mais velha que com certeza ensinou muito às mais novas. E eu creio que isso é o que eu, Silvia, posso fazer e você também pode fazer com aquelas pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. Eu queria que nós orássemos agora. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer, ó Pai. Te agradecer pelo privilégio que nós tivemos hoje de participar ali dessa cerimônia tão triste, ó Pai, do enterro da Dona Luzia, mas que ao mesmo tempo, Senhor, nos alegra tanto pelo fato de vermos tantos testemunhos que essa mulher deixou na vida de cada pessoa que estava ali. Pai, nós queremos, ó Deus, da mesma forma como a Dona Luzia viveu a sua vida, nós também queremos viver as nossas vidas servindo a Ti, sendo gratas, ó Pai, pelo fato do Senhor ter nos feito mulheres com características específicas, únicas para cada uma de nós. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele esteja trabalhando em nossos corações, tirando, Senhor, toda barreira que possa existir em relação a esse tema e nos fazendo compreender, Pai, a beleza da Tua criação. Que o Senhor esteja trabalhando, Deus, as Tuas verdades no coração de cada uma de nós, ó Pai. E que nós tenhamos, ó Deus, esse coração grato sempre a Ti, ó Pai, por sermos mulheres, por termos sido mães, ó Pai, por sermos esposas, filhas, amigas, irmãs, profissionais, por termos a beleza que nós temos, por termos, Pai, a suavidade que nós temos, por termos, ó Deus, essa disposição em acolher, em nutrir, em estar ao lado. Pai, que o Senhor trabalhe mesmo, ó Deus, em cada uma de nós, ó Deus, as Tuas verdades, ó Pai, que nós estejamos colocando em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Para a Tua honra, Pai, e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Então, a gente estudou lá na primeira semana o quanto que
o gênero sexual, ele é importante sim, ele é relevante. Aí na semana passada nós vimos um pouquinho das características masculinas. Características essas que não são exclusivas do homem. Por exemplo, nós vimos lá a conexão que o homem tem com o trabalho. Isso não quer dizer que nós mulheres não possamos trabalhar fora, termos uma vida profissional, mas quer dizer que o homem, para o homem, o trabalho ele é muito mais significativo, ele é muito mais atraente do que para nós mulheres. Então nós vimos algumas características que o Senhor estabeleceu na vida do homem, que o Senhor implantou no coração do homem. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre algumas características que também não são exclusivas, algumas sim, exclusivas da mulher, mas que são características que fazem parte da nossa essência feminina. Interessante que quando nós falamos em feminilidade, muitas vezes esse tema ele é visto como algo humilhante, como algo, como ser inferior ou como ser limitador, né? E infelizmente, como nós já temos conversado, isso tem afetado muito o movimento evangélico. E talvez por isso, e talvez não, com certeza, por isso é que nós precisamos resgatar ou recuperarmos a visão bíblica sobre a verdadeira feminilidade. A feminilidade, pela definição do dicionário, ela significa ter qualidades ou características tradicionalmente associadas à mulher, como a sensibilidade, a delicadeza ou a beleza. E, infelizmente, essa palavra feminilidade nós quase nem temos ouvido mais com tanta frequência. Mas uma palavra que nós temos ouvido bastante é a palavra feminista. Mas nós não temos realmente ouvido muito sobre o profundo mistério que se chama feminilidade. Interessante nós vermos que quando começou o movimento feminista no início dos anos 50, depois no início dos anos 60, né, que aquela feminista Betty Friedan, ela publicou o primeiro livro dela, que é The Feminine Mystic, que é a mística feminina. Ela defendia a ideia de que mulheres fortes, elas buscam o poder que determinam o caminho para a autorrealização e para a felicidade. E essa filosofia, na verdade, acaba atraindo centenas de mulheres em busca desse poder, né? Que a gente poderia ver até como uma armadilha do poder, como se esse poder fosse o caminho para uma autorrealização e para uma felicidade. E é interessante que a gente vê que, na verdade, não foi esse movimento feminista que criou essa filosofia de que o poder ele traz uma autorrealização e felicidade. A gente pode ver isso nitidamente quando Satanás sugeriu essa mentira a Eva lá no Jardim do Éden e a instigou a desafiar a ordem que Deus havia dado de controlar-se para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali nós já tivemos a implantação de uma mentira, de que o poder ele traz uma autorrealização e ele traz felicidade ou satisfação. E lembrando aqui que quando esse movimento feminista, quando ele iniciou lá na década de 50, ele não foi necessariamente perfeito, mas ele afirmava que homens e mulheres eles tinham papéis distintos e únicos que eram vitais para o funcionamento da família e também para o bem-estar da sociedade.
Mas infelizmente o movimento de libertação feminina mudou todo esse conceito e incutiu em nós a ideia de que nós temos o direito de decidir o que realmente significa ser mulher. Na semana passada, eu entrei numa loja e veio uma pessoa me atender. E eu confesso para vocês que eu não conseguia distinguir se era um menino ou se era uma menina. E isso tem acontecido muito no nosso meio. E nós precisamos resgatar isso. Por que eu não conseguia distinguir? Era uma menina. Depois eu descobri que era, eu perguntei o nome, ela falou. Mas ela tinha todos os traços de homem. E infelizmente a gente tem visto muito isso. Silvia, mas tem problema? Tem problema eu querer usar meu cabelo curto? Ou tem problema eu só usar calça com camisetão? Ou os coturnos? Não tem problema, minha querida, não tem problema. Mas nós não podemos perder a nossa feminilidade, a nossa essência, essa beleza que Deus criou, que Deus estabeleceu em nós. Eu queria que nós começássemos pensando que, na verdade, o intento de Satanás ali, ao apresentar para Eva o poder, fazendo Eva acreditar numa autorrealização, numa felicidade, em ser superior a Deus, isso é o que a sociedade tenta implantar, desmerecendo o plano original de Deus. Eu sempre me alegro quando eu ouço alguém falar que está grávida, quando uma mulher está grávida, e hoje a gente já tem aí vários recursos para saber qual é o sexo do bebê, antes mesmo dele nascer, diferente lá, né, dos nossos pais, de muitos dos nossos pais, das nossas mães, que esperavam a cesárea ou esperavam o parto acontecer para aí sim descobrir qual era o sexo do bebê. Hoje a gente já tem vários recursos e isso também facilita com que a mãe já prepare todo o cenário para receber esse bebê. É um menino ou é uma menina? Aí vem a escolha dos nomes, aí vem a escolha do enxoval, as cores que a gente vai usar para o enxoval. Normalmente, antes era muito usado, né? Rosa para as meninas e o azul para os meninos. Isso não quer dizer que eu, como mulher, não posso usar azul, ou o homem possa usar rosa, né? Mas aquilo tudo diferenciava o homem da mulher, o menino da menina. E realmente existem diferenças, sim, diferenças concretas entre o homem e a mulher. E algumas diferenças que nós vimos aqui, né? Diferenças anatômicas, diferenças fisiológicas, diferenças emocionais, são várias diferenças que distinguem o homem da mulher. E eu queria que nós víssemos a primeira característica que as autoras nos lembram aqui, que é a suavidade. A suavidade está no âmago do que é ser mulher. Interessante que nós vamos ver aqui, lá no relato da criação, em Gênesis no capítulo 2, no versículo 23, após a mulher ter sido criada, nós vamos ver aqui uma expressão de Adão. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. O que nós vemos aqui? Que em hebraico o nome pelo qual o homem se identificou foi Ishi. E o da mulher foi Isha, né? Aumenta aí algumas letrinhas nesse nome. Quando nós vamos ver o que tem a raiz no hebraico, a gente vai ver que o Ish, ele está associado à força. E o Isha, ele está associado à suavidade, à gentileza. Então, mais uma vez, a gente vê aqui o quê? Que realmente o Senhor nos criou com essa característica. Isso não quer dizer que os homens não aprendam
não possam aprender a ser gentis, a ser suaves no falar, no trato, né? Tem muitos homens assim, e glória a Deus por isso, mas isso faz parte da nossa essência. E por isso que lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, o autor está falando: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. Nós realmente somos física e emocionalmente mais delicadas do que o homem. E o projeto original de Deus era que o homem cuidasse realmente de nós mulheres, como sendo a parte mais frágil. O que isso quer dizer? Aquele cuidado que merece uma atenção, que merece um olhar diferente, que merece uma proteção. É essa forma como Deus queria que o homem tratasse a mulher. Sabe aquele cristal que você tem guardado, que muitas vezes a gente usa só para visita? Eu tenho bem pouco, tá? Mas eu tenho algumas taças que em algumas ocasiões a gente usa. E todas as vezes que a gente usa, na hora de lavar essas taças, é um cuidado todo de quem vai lavar essas taças. Por quê? Porque dependendo da forma como você pega, essa taça ela pode quebrar, porque ela é muito frágil. Isso é o que Deus tinha como plano original, para que o homem, lembra da lição passada? Para que o homem cuidasse, para que o homem suprisse, para que o homem cuidasse de nós como essa parte mais frágil. E a suavidade, ela faz parte dessa essência que nós temos. E infelizmente, muitas mulheres têm perdido essa suavidade, seja no falar, seja no agir, seja até no se vestir, por conta de experiências passadas, por conta de momentos dolorosos, por conta de abusos, por conta de negligências. Perdeu-se essa suavidade. Aí ela se apresenta uma mulher dura, uma mulher impositiva, uma mulher que está sempre reivindicando. Infelizmente, isso tem acontecido no nosso meio e nós precisamos resgatar essa suavidade. Entendam, meninas, que suavidade não quer dizer perda de força, perda de coragem, perda de vontade própria. Não, pelo contrário, a suavidade, ela vai revelar a nossa feminilidade. A segunda característica, eu queria que nós lêssemos primeiro em Gênesis capítulo 2, nos versículos 18 a 20. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Depois, lá em 1 Coríntios, já no Novo Testamento, no capítulo 11, nos versos 8 e 9, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Isso nos mostra que Deus, ele nos criou seres profundamente relacionais. Sabe aquela coisa? Amiga, vamos no banheiro comigo? Eu preciso te contar uma coisa. Eu quero que você saiba, eu quero que você veja. Nós temos essa necessidade de nos relacionarmos. Isso não quer dizer que o homem ele não seja capaz disso, que ele não seja capaz de criar laços profundos de amizade. Mas quer dizer que nós mulheres temos isso muito mais aguçado. Um exemplo disso é a nossa resistência em iniciarmos esse curso online. Eu já falei isso para vocês, né? E mais uma vez eu falo aqui que eu estava muito resistente. E por quê? Porque ao invés de olhar para uma câmera enquanto eu estou falando, eu gostaria de estar olhando para vocês, olho a olho, tocando. Quando uma estivesse compartilhando, eu já poder chegar perto, me aproximar. Apesar de que com essa pandemia, né, a gente precisa realmente evitar isso. Hoje eu dei uns abraços lá.
na Nilda, na Alessandra, me aproximei um pouquinho. Mas é isso, a gente tem essa necessidade de nos relacionarmos. E é interessante que quando muitas vezes a gente lê que nós fomos criadas para o homem, isso traz um peso ou traz uma reação negativa em nós, o que demonstra realmente o quanto que nós nos afastamos do plano original de Deus para nós mulheres. Olha só, até na anatomia do nosso corpo, o Senhor, Ele nos criou para alguma coisa. Dentro de nós, mulheres, existe um espaço moldado para receber. Dentro de nós, mulheres, existe um espaço útero para receber o embrião, o feto e ali se desenvolver um bebê. Existe dentro de nós um espaço para receber o homem. Olha só, é na mulher que está um espaço para receber o pênis masculino no ato sexual. Isso não quer dizer que todas nós mulheres vamos engravidar ou que todas nós mulheres precisamos nos casar, né? As autoras usam nos amarrar a um homem. Não quer dizer isso, mas quer dizer que nós somos preparadas para isso. O que a gente também tem que lembrar é que o fato de nós termos sido criadas para o homem não quer dizer que seja o homem que vai satisfazer as nossas necessidades mais profundas. Muitas mulheres, elas têm sofrido demais porque elas depositam no homem uma expectativa muito grande em relação aos seus desejos, em relação aos seus anseios. Os nossos anseios mais profundos, só Cristo é que pode preencher no nosso coração. Muitas mulheres não querem se casar ou elas se entregam a várias paixões passageiras, porque elas estão sempre buscando essa satisfação de um vazio ou a satisfação de uma necessidade de atenção, de carinho ou até de cura por conta de traumas emocionais. E elas acabam se frustrando, passando por vários relacionamentos, por causa de uma expectativa que foi gerada, uma expectativa muito grande que foi gerada acerca do homem. Nós precisamos sempre nos lembrar que o único que realmente pode nos satisfazer por completo é Cristo. Eu acho muito bonito que as autoras colocam aqui em relação àquela flor magnólia, né? Para quem aí já foi curiosa ou já foi pesquisar alguma coisa a respeito, essa flor, a magnólia, ela é muito usada em buquês de casamento e ela é uma flor cheirosa e ela representa a pureza e a dignidade da noiva, por isso que ela é muito usada nos casamentos. E lá no sul dos Estados Unidos, eles usam muito a frase magnólia de aço para descrever a natureza delicada, porém forte, das mulheres ali desse lugar, né? E essa frase magnólia de aço quer dizer a delicadeza, a pureza com o aço, que é algo forte, pode representar um pouco da nossa essência feminina. A imagem ela vai mesclar a beleza com a perseverança, a suavidade com determinação. Lembre que eu falei que o fato de nós sermos suaves não quer dizer que nós não tenhamos força para enfrentar as coisas, que nós não tenhamos que ser determinadas ou que não possamos ser determinadas. A delicadeza com a durabilidade, a doçura com uma energia e a gentileza com uma iniciativa. A gente viu na aula passada que tomar iniciativa era algo que Deus tinha
para o coração do homem, mas isso não quer dizer que nós mulheres também não tenhamos que desenvolver isso. Dentro sempre do quê? De uma gentileza, de uma doçura. Aí aqui as autoras elas já vão colocar uma outra característica da mulher, que é a receptividade e a responsividade. Nós mulheres somos muito receptivas e muito prontas a responder algo. E isso, quando está no domínio do Espírito Santo, vai fazer com que nós tenhamos escolhas corretas, façamos escolhas sábias na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos tomar cuidado, né, com essa responsividade. Nós vamos até ver isso em outras lições, para aquelas que já adiantaram um pouco a leitura, já viram isso, como que nós, mulheres, nós somos suscetíveis a sermos enganadas. Sim. E por quê? Porque nós somos responsivas e nós somos receptivas, tanto ao mal quanto ao bem. Por isso nós precisamos do Espírito Santo nos direcionando, nos mostrando aquilo que nós devemos fazer. Nós vemos aqui um exemplo, né, que as autoras colocam em relação a Adão ter dado o nome para Eva. Né? E daí elas perguntam, será que Eva reagiu negativamente ou positivamente? Né? E a gente pode chegar à conclusão de que, pelo fato de não estar relatado nada, de que Eva reagiu positivamente, assim como Deus gostaria que ela respondesse. Elas até falam que talvez se fosse hoje, a gente já ia colocar a mão na cintura e falar, escuta aqui, por que é você que tem que dar nome para mim? Eu sei muito bem dar o nome para mim, eu sei muito bem o que eu quero, e você não precisa dar o nome para mim. Mas ali não. Eva ali, ela reagiu de modo natural e apropriado. Foi uma reação feliz. E aí eu pergunto para você, como que você tem respondido ao seu esposo, aos seus filhos? Como que você tem respondido ou recebendo aquilo que vem até você, que chega até você? Será que é com essa doçura? Será que tem esse objetivo de estabelecer relacionamentos profundos? Né? A gente vê o quê? Que muitas mulheres, não só mulheres como homens também, né? Nós queremos sempre ter razão ao invés de nós sermos felizes. Existe uma frase assim, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Muitas de nós mulheres acabamos discutindo, brigando, somente para que a nossa opinião prevaleça. Então, como que nós estamos respondendo às influências externas? A gente tem visto aqui que nós temos sido influenciadas por um movimento feminista. E é hora de nós nos posicionarmos. Então, nós somos receptivas ao bem e ao mal. E nós precisamos de discernimento do Espírito Santo. Senhor, o que é verdadeiro? O que é mentira? Eu preciso desse discernimento para minha vida. Você precisa desse discernimento. Então, o espírito receptivo e responsivo está no âmago do que significa ser mulher. A mulher verdadeiramente cristã, ela é meiga, ela é agradável, ela é cordata. Sua tendência é reagir positivamente aos outros. Será que nós temos sido essa mulher? Será que nós temos escutado aos outros? Será que nós temos olhado para os outros? Ou nós estamos somente preocupadas com os nossos prazeres, com as nossas necessidades? Ou estamos preocupadas em agir totalmente fora aquilo que está na palavra? Por quê? Porque é isso que a sociedade tem ditado para nós. Fica aqui uma reflexão para mim e uma reflexão para você. O quanto que nós, mulheres, temos sido influenciadas por essa cultura
feminista. Nós vemos aqui, né, ainda lá no relato da criação, que Eva deu ouvido à serpente. Então, ao invés dela pedir conselho ao esposo ou permanecer fiel e responsiva a Deus, ela deu ouvidos à serpente. E porque Eva foi receptiva a uma influência contrária aos caminhos de Deus, ela foi enganada e cedeu à tentação de Satanás. Se nós não nos determinarmos a ser receptivas e responsivas à palavra de Deus, nós seremos mais receptivas e responsivas aos homens, a ideias e conselhos errados. Então, que eu e você, nós estejamos buscando sempre estar na presença de Deus, buscando nele a verdade que pode reger as nossas vidas. Nós falamos, né, do exemplo da flor da magnólia, que as autoras trazem para nós, e agora, para falar de uma outra característica feminina, elas trazem também um exemplo de um pato, o eider. É um tipo de pato do litoral escandinavo. A mamãe eider, olha que coisa linda, ela arranca aquela penugem delicada e macia que cresce bem pertinho do coração para forrar o seu ninho. Então ela faz ali, ela forma a base de um ninho quentinho, tranquilo, aconchegante, pronto para receber e nutrir vida. E embora o macho ele até ajude bastante, a fêmea é que vai supervisionar a construção desse ninho, e é do peito da fêmea que essa penugem ela é retirada. Aí a gente vê muitos edredons com pena de eider. Eu até pesquisei, depois se vocês quiserem pesquisar também, né? Que são aqueles edredons gostosos, quentinhos, aconchegantes e que fazem maior sucesso. Essa penugem, essa pena, ela é retirada de perto do coração da mamãe eider para aninhar o seu filhote, para aninhar a sua cria. E Deus, ele nos criou com essa incrível capacidade de criar um ambiente agradável, um ambiente capaz de receber e nutrir vida. Por isso que a gente ouve que o homem constrói a casa e a mulher transforma essa casa em um lar. A mulher faz isso através desse movimento, do cuidado, através desse olhar diferente, através dessa percepção que nós temos que é muito mais aguçada e que hoje, infelizmente, tem feito falta dentro dos lares. Nós, mulheres, somos nutridoras. Nós criamos lugares férteis. Nós trazemos vida ao mundo. Gente, vocês já pararam para pensar que os homens eles não podem engravidar? Eles não podem gerar o filho dentro deles? Eles podem auxiliar através do espermatozoide, mas eles não podem gerar como nós? Ainda que alguns tentem fazer isso, uma aberração, né? Só nós, mulheres, podemos fazer isso. E de certa forma, é como se nós arrancássemos essas penas macias e felpudas dos nossos corações para forrar esse ninho. Para quê? Para que a nossa prole, ela nasça e ela floresça. Na semana passada, nós vimos que o homem ele foi criado fora do jardim e colocado dentro do jardim. Ele foi criado no campo, aonde um dia ele iria trabalhar e ele foi colocado dentro do jardim. E a mulher, diferente do homem, ela não foi criada no campo. Ela foi criada dentro dos contornos do jardim. Ela foi criada dentro do lar, aonde Deus já havia colocado o seu esposo. E aqui
vale a gente lembrar, tá? Que nós não fiquemos irritadas com isso, mas que nós mulheres, nós temos essa responsabilidade distinta de administrar o lar. E claro, não a responsabilidade exclusiva de realizar todas as tarefas que estão envolvidas nesse lar, certo? Nós podemos ter ajuda do nosso esposo, dos nossos filhos. É importantíssimo nós ensinarmos isso aos nossos filhos, sejam eles meninas ou meninos, ensinar a limpar um banheiro, ensinar a lavar uma louça, ensinar a arrumar uma cama, tudo isso principalmente no mundo em que nós estamos vivendo hoje, onde na maioria das famílias, tanto o homem como a mulher saem para trabalhar fora. Essa responsabilidade, ela não é exclusiva da mulher, mas nós temos uma responsabilidade que diferencia da responsabilidade do homem em administrarmos o nosso lar. Tanto que lá em Tito, no capítulo 2, né, nos versos 4 e 5, ele está dando uma orientação para as mulheres mais velhas ensinem ou orientem as mulheres mais novas a estarem ocupadas em casa. Tem mulher que até, né, dá um arrepio em ouvir isso. Aí lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 14, fala: portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Então, administrem suas casas, tenham filhos e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. E depois, lá em Provérbios 31, no versículo 27, eu gosto muito desse livro de Provérbios, o autor está falando: cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Então, em vários textos nós vamos ver que essa administração do lar, ela precisa ser feita pela mulher, não exclusivamente pela mulher, mas nós é quem estaremos responsáveis por essa administração, vendo que há necessidade, vendo o que está faltando, estando atenta ao que está acontecendo. A gente já conversou sobre isso no curso, que muitas vezes somos nós mulheres, na maioria das vezes, nós como guardiãs do lar, somos nós que vamos perceber se o filho não está bem, se está acontecendo alguma coisa. Somos nós que vamos perceber uma necessidade do marido. Então pensem, se nós estivermos sobrecarregadas com outras coisas, isso não será possível. E nós podemos administrar uma casa de várias formas. Nós podemos fazer economia, nós podemos ver qual comida que sai mais, que agrada mais ao paladar de todos, cuidar para que as coisas não estraguem na geladeira, cuidar para que as coisas não vençam nos armários. Então tudo isso é uma tarefa nossa e é uma forma de nós estarmos administrando o nosso lar. E Deus, Ele nos criou com uma inclinação distintivamente feminina para o lar. Isso não quer dizer que o homem não consiga realizar esse trabalho, ou que ele não consiga administrar um lar. A gente vê, por exemplo, homens que perderam suas esposas, né? Ou por falecimento, ou mesmo por separação, e ficaram com filhos, e eles cuidam da administração de um lar muito bem cuidado, muitas vezes até melhor que algumas mulheres. Só que entendendo, meninas, que isso foi algo criado por Deus dentro de nós. E essa questão, né, da administração do lar tem tudo a ver também com o criar um lugar para gerar e nutrir vida. Porque administrar o lar não deixa também de ser isso. E isso está no âmago do que é ser mulher. Criar um lugar para gerar e nutrir vida. Nós falamos aqui um pouquinho, né, de quando a mulher está grávida e ela quer saber se é menino, se é menina, preparar o quarto, preparar enxoval.
todas essas coisas, né? Existe um instinto de aninhamento materno, que ele começa a ser despertado por volta do 5º mês de gravidez. Então, o que acontece ali? Provavelmente, no 5º mês de gravidez, é onde se concentra o maior aumento de produção do hormônio prolactina na mulher, ou o hormônio materno, ou do aninhamento mesmo, que se diz, né? E é por isso que daí, do 5º ao 6º mês em diante, a mulher tem esse instinto, né, de preparar o quarto, de preparar todo o enxovalzinho, de rever as roupinhas do bebê, ver o que é necessário. Algumas têm até assim, algumas mulheres querem pintar o quarto, tem essa necessidade, né, tão grande de organizar os armários da cozinha antes do bebê nascer, ou mesmo as despensas, né? É como assim, eu estou preparando esse lar para alinhar, para gerar, para nutrir vida. Isso está dentro de nós. E aí, você pode até perguntar, Silvia, e as mulheres que elas ganham bebê e elas deixam dentro de uma lata de lixo, ou elas doam, né? Infelizmente, a gente sabe assim que existe algo que é da nossa essência, por exemplo, essa produção de hormônio e tudo mais, mas que às vezes as feridas, elas são tão grandes dentro do nosso coração que nos impede de vivermos essa essência, de vivermos essa plenitude do que realmente é ser mulher, né? Não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós condenarmos uma pessoa que faz isso. Eu me entristeço muito quando eu vejo uma situação dessa. Um bebê foi encontrado numa lata de lixo ou deixado na rua, numa calçada. Me entristece pelo bebê, mas me entristece principalmente por essa mãezinha que teve a coragem de fazer isso. E por quê? Porque essa mãezinha, ela tem uma história. Talvez uma história triste demais, ao ponto de nem conseguir se perceber como uma mulher, com toda a sua feminilidade, né? O bebezinho, ele vai ser adotado, alguém vai cuidar, né? Muitos, a maioria, conseguem isso e a gente ouve muitas histórias, mas e essa mãezinha? Ela vai levar o que para a vida dela? E como eu estava falando aqui, né, a nossa cultura ocidental, ela tem uma tendência a desvalorizar a vida do lar e até ver o lar como algo pesado, como um monte de tarefa a ser feita, né? Esfregar o chão, lavar, passar roupa, lavar o banheiro, e só de pensar muitas mulheres já ficam cansadas. No entanto, o que nós sabemos que construir um lar, como eu estava falando aqui antes, exige muito mais do que essas tarefas. É um olhar, é um toque, é um momento que você para tudo para estar ouvindo seu filho, ou então aquele momento que você quer saber algo do seu filho, ele não quer falar, às vezes até pela idade, né? Os adolescentes mesmo, eles não verbalizam muitas coisas, mas você pode parar o que você está fazendo e sentar ao lado dele, ou deitar pertinho dele. Por quê? Porque essa companhia, ela pode gerar um relacionamento ao ponto do filho abrir o coração ali para você naquele momento. Então entendam, meninas, que essa administração do lar, ela vai muito mais além do que aquilo que os nossos olhos podem ver em termos de organização, né? Que faz parte também, como eu falei, de uma geladeira, de uma despensa, de não desperdiçar materiais, né? Só que ela vai além disso. Nós somos as guardiãs do nosso lar e nós precisamos estar atentas a tudo aquilo que está acontecendo nele. E aí, de repente, você pergunta, tá, Silvia, mas eu não sou casada, né? Ou eu já me casei e agora eu sou divorciada e eu moro sozinha. E aí?
né? Como é que eu faço? Ou então, eu nunca pude engravidar. Eu tive problemas, eu não consigo engravidar, nós fizemos várias tentativas e nós não conseguimos. Como que eu posso criar um lugar para gerar e nutrir vida? Gente, as autoras, elas dão um exemplo aqui lindo. Nós podemos abrir o nosso lar para outras pessoas, nós podemos acolher pessoas que necessitam de uma palavra, que necessitam de uma oração, que necessitam ser ouvidas, que necessitam ser alimentadas. Quantas pessoas passando fome? Quantas pessoas que muitas vezes em datas especiais, datas comemorativas como Natal, como Ano Novo, elas não têm, elas são sozinhas, elas não têm com quem compartilhar. E você, mesmo sendo solteira, você mesmo sendo casada, sem filhos, você pode criar esse ambiente para gerar e nutrir vida. Podemos abrir os nossos lares para estudo bíblico, para discipulado, para reuniões de oração. Nós podemos gerar vida, nós podemos alimentar as pessoas, seja através do alimento físico, como também do alimento espiritual, que Cristo nos alimenta a cada dia. E para finalizar, meninas, eu queria que nós víssemos lá na página 84, a autora ela começa falando que o nosso design, o design físico e visível de nosso corpo, indica os aspectos invisíveis e espirituais do design divino e singular da mulher. A nossa pele, ela é macia, o nosso corpo, ele é curvilíneo, nós temos útero, os nossos braços, talvez vocês tenham feito aí, né, o teste para ver se o braço, o ângulo é maior na mulher de afastamento, né, do que no do homem. Se você não fez, faça aí, né? Os nossos braços fazem uma curva especial. Por quê? Porque eles foram preparados para carregar, para aninhar um bebê, uma criança no nosso colo. A nossa estrutura física mostra que nós somos criadas para hospedar, para acolher, responder, gerar e nutrir. E para finalizar, meninas, eu queria só lembrar de uma frase da Elisabeth Elliot, que eu li num livro e eu gostei muito, porque às vezes a impressão que dá é que nós muitas vezes temos a tendência a competir com os homens. E por isso muitas vezes nós deixamos de ser femininas e fazemos com que eles também não desenvolvam a sua masculinidade. Então essa autora ela coloca: quanto mais femininas nós formos, mais masculinos os homens serão, e mais Deus será glorificado. Por isso, digo a você, mulher, seja mulher, seja apenas mulher, seja uma verdadeira mulher em obediência a Deus. Amém? Esse é o desejo do meu coração para a minha vida. Esse é algo que eu anseio, que eu oro para o Senhor colocar dentro de mim, que eu realmente seja essa mulher, apenas mulher, a verdadeira mulher, obediente à palavra de Deus. E esse é o que eu desejo também para a sua vida. Amém? Um beijo grande e nós nos vemos na quinta-feira.